Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Piacentini Rodrigues, sou professora aqui no Instituto de Ciência e Tecnologia no campus de Poços de Caldas e atualmente estou como diretora do ICT. Hoje eu venho aqui para falar com vocês de um tema que incomoda a todas e todos. Então, por isso que o título hoje, né, dessa conversa que a gente vai ter é exatamente todas e todos são machistas. Então, vamos começar a nossa conversa e tentar refletir um pouco sobre esse tema, que é um tema que deve ser pauta de discussão não só na nossa universidade, mas na sociedade como um todo. Então, a primeira pergunta que eu coloco para que vocês pensem um pouco a respeito, né, sejam homens ou sejam mulheres que estão assistindo essa fala, é a gente olhar para si mesmo e fazer a pergunta: quando eu me tornei machista? Né? É interessante que quando se pergunta a alguém se a pessoa se considera machista, a grande maioria das pessoas afirma que não, que jamais foi ou cometeu uma atitude machista. Esses dados já foram demonstrados por inúmeras pesquisas, né, realizadas tanto aqui no Brasil quanto fora. Ao mesmo tempo, se você pergunta para essa mesma pessoa que diz que não se considera machista, se ela acha que a maioria das pessoas é machista, ela afirma que sim, com certeza. Né? Esse dado de 85%, né, das pessoas apresentarem essa resposta é um dado relevante que mostra que todos nós, né, na nossa maioria, achamos que a sociedade é machista. Mas nós, quando olhamos para si mesmo, não admitimos que somos machistas. E será que a gente não é mesmo, né? E essa pergunta eu dirijo a homens e mulheres. Então eu quero aqui mostrar de uma maneira bem visual qual é a diferença do que a gente chamaria de machismo escancarado, né? Aquele que muitas mulheres dariam como exemplo, como primeiro exemplo, se a gente perguntasse isso numa roda de conversa, ou seja, você ser assediada quando está andando na rua, né? Essa situação de constrangimento. E qual que é a diferença desse machismo que parece que é sempre muito grosseiro, né? Até violento, em relação ao que a gente chama de machismo estrutural. Então, eu vou fazer aqui uma comparação de algumas situações e eu acho que vocês vão conseguir visualizar, né, o que eu quero dizer com isso. O machismo escancarado são aquelas frases, né, que até a gente ouvia talvez no passado, eu espero. Por exemplo, né, quem deve cozinhar, cuidar dos filhos e da casa é a mulher, né? Ou seja, não se dava opção para outro estilo de vida que não fosse esse. E hoje o que a gente escuta é: ah, meu marido é ótimo, ele me ajuda em casa. Mas será que isso é a solução, né, do machismo? Ele me ajuda em casa? A palavra ajuda, ela traz consigo um sentido de que a responsabilidade é do outro, né? Então, se ele ajuda, ele não compartilha as responsabilidades. Ele tenta minimizar o esforço do outro, né, ou da outra. Mesmo assim, a responsabilidade ainda está sobre a mulher. Então, eu sou uma defensora, né, dessa palavra compartilhar no lugar da palavra ajudar, porque eu acho que quando a gente fala compartilhar, nós estamos realmente, de fato, dividindo as obrigações, as tarefas e as responsabilidades. Outra situação clara de machismo, que eu diria escancarado, é essa da foto, né? O machismo que se vê no local de trabalho, um assédio de fato, né? Um contato físico, né? Um constrangimento, uma situação de poder sobre a mulher. Mas e quando você lê uma etiqueta de roupa como essa, que nasce para ser engraçada, né? Para entender melhor a terminologia da lavagem, você pode acessar o site. Ótimo. Ou dê para a sua mãe. Ela sabe como fazer isso bem.
A ideia por trás dessa etiqueta foi fazer uma piada, mas uma piada de muito mau gosto, que reflete justamente essa ideia de que é da mulher, ou no caso da mãe, né, que é uma mulher, a responsabilidade por saber cuidar das roupas, por exemplo. E o terceiro exemplo que eu dou, né, é quando você se depara com uma situação dessa. Essa vaga é somente para homens, né? Isso talvez seria até considerado uma ofensa hoje. Mas e quando você lê um dado desse? Apenas 4% dos cargos de liderança da nossa empresa são ocupados por mulheres. Não existe um machismo aí também, né? Então, a gente precisa começar a pensar onde estão essas atitudes machistas, né? Não necessariamente elas vão estar escancaradas, como a gente imagina, mas elas podem estar nessas mensagens subliminares, né? E estão presentes do mesmo jeito. Então, o machismo estrutural, aqui eu trago um conceito bem simplificado, tentando fugir um pouco, né, das terminologias de livros e grandes autores, mas para que a gente tenha uma conversa bastante leve mesmo. Então, o machismo estrutural são as atitudes, as falas e as escolhas que nós fazemos sem perceber que por trás daquilo existe um viés machista. Isso acontece porque todas e todos nós somos frutos de uma sociedade que ainda carrega esses comportamentos como sendo aceitáveis ou normais. Então, são as velhas frases, né? Homem nenhum vai te querer assim. E daí, né? Qual é o sentido de você falar para uma mulher esse tipo de coisa? Ou roupa assim é vulgar, né? Será que aquela pessoa não é adulta e dona do próprio corpo para tomar essa decisão? Quem paga a conta é o homem. Por quê? Né? A gente hoje tem situações de casais onde a mulher tem salário maior do que o homem, né? Então, por que essa ideia de que o homem tem que ser o provedor, né? O dono da situação? E a clássica frase só podia ser mulher mesmo. Então, são piadas, muitas vezes, que são colocadas numa mesa de conversa, seja do trabalho, seja na mesa do bar, seja numa roda familiar ou de amigos, mas que contribuem para a manutenção dessa situação de machismo. E que, quando você pergunta para essas pessoas se elas se consideram machistas, elas vão dizer que não. Mas olha ali quantas pequenas coisas podem acontecer. E eu vou trazer mais exemplos para a gente conversar sobre isso. Quais são os efeitos disso nas mulheres? Né? Então, primeiramente, a saúde e a segurança, né? Ou seja, a saúde mental, saúde física e a segurança, porque essas mulheres são vítimas de assédio, de violência física, estupros. Então, você tem toda uma questão social e criminal que envolve o machismo. Além disso, essas mulheres sofrem pressão social para que se casem, para que estejam sempre bonitas, para que sejam mães. Alguém perguntou para elas se elas querem? Quem disse que toda mulher tem que se preocupar com o casamento? Qual é o problema de pessoas que não querem pintar o cabelo? Né? Outro efeito que a gente vê com muita frequência são as menores oportunidades de emprego. Por quê? Porque uma pessoa que vai contratar uma mulher, ao invés de se preocupar com o conteúdo técnico, ou seja, com a formação, com a experiência, muitas vezes se preocupa se ela tem filhos, se ela está pensando em ter filhos. E isso gera, por exemplo, situações de menores salários para as mulheres ocupando o mesmo cargo que homens. Isso é uma forma bem resumida de falar sobre os efeitos. É óbvio que a gente poderia aqui abrir uma discussão bastante longa dentro só desse slide, né? Mas aqui é só para todo mundo se familiarizar de quanto isso é danoso para as mulheres e para a nossa sociedade. Ok, mas isso não acontece na Unifal, não é verdade? Talvez a gente esteja pensando que nós estamos livres dessas situações aqui na Unifal. E a minha pergunta é: será?
Normalmente redige uma ata em uma reunião composta por homens e mulheres. Quem normalmente, eu não estou falando sempre, porque podem existir situações específicas. Pensa nisso, né? Quem normalmente está servindo café em uma reunião? Né? Vamos pensar aqui nas nossas servidoras que cuidam dessa parte. Ou quando nós não temos pessoas para os cargos de copeira, normalmente somos nós mesmos, servidores, que fazemos isso. Quem normalmente faz essa tarefa? Quem já deixou de ouvir uma colega de trabalho, ou mesmo a chefia imediata, que sendo uma mulher, e saiu falando que ela estava de TPM, por isso que deu aquela ordem? Ou seja, desrespeitou uma ordem ou algo que estava sendo discutido, muitas vezes nem é uma ordem, mas é apenas uma discussão, e quis transformar aquilo em algo que não tinha a ver com o assunto, ou seja, algo que só cabe àquela mulher. Quem já deixou de contratar uma mulher para um cargo de trabalho ou preferiu colocar homens em suas equipes? Quem já disse que já disse para uma mulher em cargo de chefia: você é brava, só assim para você estar aí e aguentar, né? Para quantos homens isso já foi dito, será? Quem já fez piada para um outro colega homem comentando sobre a roupa de uma colega? Quem, ao invés de pedir desculpas quando uma colega disse ter se sentido discriminada, tentou explicar que aquilo era uma fraqueza dele e que é porque eu sou antigo, na minha época era assim. Nós temos que ter em mente que a Unifal é uma parcela da nossa sociedade e, portanto, ela reflete o que acontece na nossa sociedade, né? Por outro lado, a nossa atividade fim é educação. Então, é justamente aqui que nós precisamos mudar a nossa sociedade. Você acha que pode começar a pensar nisso? Né? Então, eu trago aqui duas propostas. Primeiro, para as mulheres, né? Formalize qualquer situação constrangedora. Exija um pedido de desculpas, quando isso for suficiente. Informe-se e procure ajuda. Ofereça apoio e acolhimento a outras vítimas, quando você souber. Ajude os homens que estão próximos de você a enxergar os benefícios da mudança. Isso é para todos. E agora para os homens? Informe-se. Primeira coisa. Faça isso que você está fazendo aqui de assistir essa conversa. Peça desculpas quando perceber que foi responsável por uma situação constrangedora ou machista. Se alguém disser que você foi machista, a primeira atitude que você deve ter é fazer um pedido de desculpas. E depois procure entender o que aconteceu. Ofereça apoio às vítimas. Não minimize a dor das pessoas. E ajude os outros homens nessa mudança. E para todas nós e para todos, nós temos que ter em mente uma coisa super importante. Esse problema é nosso. Então, cabe a nós resolvermos. Homens e mulheres juntos pelo fim do machismo. Muito obrigada. Esse é o meu e-mail e eu também estou no Instagram, nesses dois perfis, caso alguém queira conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigada.